Jeremias, o profeta da esperança em tempos de desespero. Jeremias, um dos profetas mais emblemáticos da Bíblia, viveu durante um dos períodos mais tumultuados da história de Judá. Sua vida e seu ministério, narrados no livro que leva seu nome, são um testemunho de fé, perseverança e, acima de tudo, de uma inabalável confiança em Deus, mesmo diante das adversidades extremas. O livro de Jeremias contém as profecias, as advertências e os ensinamentos que fizeram parte do ministério do profeta Jeremias. As advertências e os ensinamentos que fizeram parte do ministério do profeta Jeremias ao reino de Judá, ao sul, devido ao fato de muitos dos líderes e o povo de Jerusalém haverem rejeitado Jeremias e outros profetas e continuarem a pecar. Jerusalém foi destruída e muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia. Juventude e chamado divino. Jeremias nasceu por volta de 650 a.C., em Anatólia, uma pequena aldeia no reino de Judá, filho de Ilquias, um dos sacerdotes dessa localidade. Jeremias foi chamado ao serviço profético em uma idade jovem. Segundo o relato bíblico, Deus se dirigiu a ele dizendo: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta." Jeremias capítulo 1, verso 5. A hesitação inicial de Jeremias, devido à sua juventude e inexperiência, foi superada pela garantia divina de proteção e orientação. Um ministério de adversidade. O ministério de Jeremias não foi fácil. Ele profetizou durante os reinados de 5 reis de Judá: Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Jeconias e Zedequias, em um período marcado por instabilidade política e ameaças externas, particularmente da Babilônia. O ministério do profeta Jeremias começou em Anatote e provavelmente ele prevaleceu ali durante alguns anos. Durante esse período, é possível que fosse visto pelos judeus apenas como um profeta insignificante de um pequeno vilarejo. Suas mensagens frequentemente confrontavam o povo e os líderes de Judá, advertindo-os sobre a destruição iminente devido à sua desobediência persistente e idolatria. Jeremias enfrentou oposição feroz e até mesmo perseguição direta. Foi preso, jogado em um poço e constantemente ameaçado de morte. A sua mensagem, que também incluía advertências contra falsos profetas que prometiam paz quando não havia paz, não era popular numa época em que Judá se encontrava à beira da aniquilação. Mensagens-chave e símbolos proféticos. A mensagem de Jeremias era profundamente simbólica. Em uma ocasião, ele usou um jugo de madeira para simbolizar o jugo babilônico que o povo de Judá teria de suportar devido à sua desobediência. Jeremias capítulo 27. Em outro momento, comprou um campo de Anatólia, sua terra natal, como ato simbólico para demonstrar sua fé na promessa divina de que o povo eventualmente retornaria do cativeiro babilônico. Nessa época, o Egito e a Babilônia estavam disputando o controle daquela região, e o profeta Jeremias repetidamente profetizou acerca da vitória da Babilônia. Ele insistiu que qualquer esforço para resistir ao avanço da Babilônia, mesmo recorrendo a uma possível aliança com o Egito, seria inútil. Isso porque a Babilônia era um instrumento nas mãos de Deus para executar seu juízo. O profeta acabou sendo perseguido por causa desse seu posicionamento. Um dos temas centrais do livro de Jeremias é a nova aliança que Deus promete estabelecer com seu povo. "Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo." Jeremias capítulo 31, verso 33. Esta promessa de uma relação renovada e mais íntima entre Deus e seu povo é fundamental para a teologia cristã e judaica, apontando para uma era de redenção e restauração espiritual. Jeremias foi um crítico da conduta do seu povo e com os julgamentos que este sofreu, mediante uma visão de que Israel era a nação de Deus, vinculada a ele por meio de um pacto e sujeita à sua lei, o que eles violavam claramente naqueles dias
praticando a idolatria, desrespeitando o descanso no dia do sábado e não libertando os escravos no ano do jubileu. As denúncias de Jeremias reivindicavam a atenção dos príncipes e do povo, para que fossem responsáveis pela lei, a qual violavam constantemente. Suas críticas eram feitas em discursos acalorados, em plena praça pública. Seus principais alvos eram os sacerdotes, profetas, governantes e todos aqueles que seguiam o legalismo do proceder popular. Todavia, ele reconhecia que sua comissão era também de construir e plantar. Jeremias capítulo 1, verso 10, chorou diante da calamidade que sobreviria a Jerusalém. Jeremias capítulo 8, versos 21 e 22. Apesar das atitudes para com ele, Jeremias suplicou ao rei Zedequias, o rei vassalo, para que continuasse a viver. Jeremias capítulo 38, versos 4 e 5. Segundo os relatos em seu livro, Jeremias não se julgava justo aos seus próprios olhos, mas incluía a si mesmo ao admitir a iniquidade daquela nação. Jeremias capítulo 14, versos 20 e 21. Depois de liberto por Nebuzaradã, hesitou em abandonar aqueles que estavam sendo levados para o cativeiro babilônico, talvez achando que devia compartilhar a sorte deles, ou desejando continuar servindo aos interesses espirituais deles. Jeremias capítulo 40, verso 5. Por vezes em sua longa carreira, Jeremias ficou desanimado e necessitou a confirmação do apoio de Jeová. Mas mesmo em adversidade, não deixou de invocar a ele, pedindo-lhe ajuda. Jeremias capítulo 20, versos 7 a 13. Encontrou bons companheiros, a saber, os recabitas, Ebed-Meleque e Baruque. Por meio destes amigos, foi ajudado e livrou-se da morte. O impacto de Jeremias. A influência de Jeremias estendeu-se muito além de seu próprio tempo. Seus escritos não apenas moldaram a compreensão religiosa de gerações subsequentes, mas também ofereceram uma fonte de consolo e esperança em tempos de desespero. O livro de Lamentações, tradicionalmente atribuído a Jeremias, expressa a dor profunda pela destruição de Jerusalém e o templo em 586 a.C., mas também reflete a fé inabalável no amor e na misericórdia de Deus. Após a queda de Jerusalém, a fama de Jeremias já havia se espalhado até mesmo na Babilônia. O rei Nabucodonosor o deixou em Jerusalém para ficar com o restante dos judeus que não foram levados cativos. O profeta Jeremias então permaneceu em Jerusalém, até que o governador de Judá, Gedalias, foi assassinado por Ismael, um fanático judeu. Temendo uma represália dos babilônios, muitos judeus fugiram para o Egito, mesmo contra as advertências de Jeremias. Jeremias capítulo 42. Nesse contexto, parece que o profeta acabou sendo obrigado a seguir os fugitivos. Jeremias capítulo 43. No Egito, o profeta Jeremias, já um homem experiente com a idade de pelo menos 70 anos, continuou pregando a palavra de Deus. Jeremias capítulo 44. Os estudiosos dizem que muito provavelmente ele acabou morrendo ali pouco tempo depois. Na verdade, nada se sabe sobre as circunstâncias de sua morte, apesar de que havia uma tradição que afirmava que Jeremias morreu apedrejado pelos judeus em Táfnis. Surgiu também entre os judeus uma crença de que o profeta Jeremias ressuscitaria dentre os mortos. Essa lenda dizia que ele restauraria o tabernáculo e traria a arca da aliança e o altar do incenso, que supostamente ele teria escondido em uma caverna por ocasião da queda de Jerusalém. Talvez essa antiga crença possa explicar o motivo de alguns judeus do primeiro século terem pensado que Jesus era Jeremias ressuscitado. Mateus capítulo 16, versos 13 a 14. 10 curiosidades sobre o profeta Jeremias. Uma visão detalhada. 1. Chamado desde o ventre. Jeremias foi um dos poucos profetas que Deus escolheu e consagrou antes mesmo de seu nascimento. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias capítulo 1, verso 5. Essa predestinação destaca a importância de sua missão profética. 2. Relutância inicial. Apesar de seu chamado divino, Jeremias hesitou, citando sua juventude e falta de habilidade para falar como impedimentos. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar.
pois ainda sou muito jovem. Jeremias capítulo 1, verso 6. A resposta de Deus foi assegurar-lhe que ele estaria com Jeremias, dando-lhe as palavras a dizer. 3. Não se casou. Deus instruiu Jeremias a permanecer solteiro, como um sinal simbólico para Judá, representando as severas adversidades que o povo enfrentaria. Você não se casará, nem terá filhos ou filhas neste lugar. Jeremias capítulo 16, verso 2. Isso refletia a iminente destruição e sofrimento que viriam sobre a nação. 4. Uma vida de rejeição. Ao longo de seu ministério, Jeremias enfrentou intensa rejeição e perseguição, não apenas de estranhos, mas frequentemente de seus próprios compatriotas. Fui ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. Jeremias capítulo 20, verso 7. Suas mensagens de advertência foram frequentemente recebidas com hostilidade. 5. O profeta das lágrimas. Jeremias é conhecido como profeta chorão, devido ao seu coração profundamente empático e às muitas expressões de dor, tanto pelas consequências dos pecados de seu povo, quanto pela destruição de Jerusalém. Que a minha cabeça fosse um manancial de água, e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Eu choraria dia e noite pelos mortos do meu povo. Jeremias capítulo 9, verso 1. 6. Autor de Lamentações. Tradicionalmente acredita-se que Jeremias escreveu o livro de Lamentações, uma obra poética que lamenta a destruição de Jerusalém e o templo. A profundidade emocional e a beleza literária deste livro refletem o estilo e os temas encontrados no livro de Jeremias. 7. Simbolismo profético. Jeremias frequentemente usava símbolos em suas profecias. Por exemplo, ele usou um cinto podre para simbolizar a corrupção e a ruína de Judá. Assim como o cinto se apega à cintura de um homem, eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegassem a mim, declara o Senhor, para serem o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não ouviram. Jeremias capítulo 13, verso 11. 8. Profeta do Novo Pacto. Jeremias também é conhecido por profetizar um novo pacto entre Deus e seu povo, um tema central no cristianismo. Eis que virão dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias capítulo 31, verso 31. Esse pacto seria diferente, porque estaria escrito nos corações das pessoas, não apenas em tábuas de pedra. 9. Confronto com falsos profetas. Jeremias frequentemente confrontava falsos profetas que enganavam o povo com mensagem de paz e segurança, quando na verdade a destruição era iminente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam as palavras dos profetas que profetizam a vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam visões da própria imaginação, não da boca do Senhor. Jeremias capítulo 23, verso 16. 10. Influência duradoura. A influência de Jeremias estende-se por milênios. Seu legado é evidente tanto no judaísmo quanto no cristianismo, onde suas profecias e ensinamentos continuam a ser um guia e uma fonte de inspiração para muitos fiéis em todo o mundo. A relevância da mensagem de Jeremias para os cristãos. Jeremias, um dos principais profetas do Antigo Testamento, é frequentemente chamado de profeta chorão, devido à sua mensagem carregada de emoção e profundidade espiritual. Suas profecias, embora entregues em um contexto específico da história de Israel, continuam a ter um impacto significativo para os cristãos hoje. A mensagem de Jeremias é crucial para a fé cristã, por várias razões que destacam a natureza de Deus, a realidade do pecado humano e a promessa de restauração e redenção. 1. Chamado à reflexão e ao arrependimento. Jeremias viveu durante um dos períodos mais turbulentos da história de Judá, incluindo a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico. Suas mensagens frequentemente focavam na necessidade de arrependimento e retorno a Deus. Ele confrontou o povo de Judá com seus pecados e a infidelidade que havia levado à sua ruína iminente. Para os cristãos, Jeremias serve como um lembrete constante da necessidade de autoexame e arrependimento. Ele nos chama a considerar como nos desviamos e como podemos voltar para o caminho que Deus delineou para nós. 2.
Deus como centro da vida. Jeremias enfatizava a soberania e a santidade de Deus. Ele desafiava as normas culturais e os sistemas de poder de sua época, declarando que verdadeira segurança e prosperidade só podem vir através do compromisso sincero com Deus. Essa mensagem ressoa com os cristãos, ao lembrá-los de que Deus deve ser o centro de suas vidas e que a fidelidade a Ele traz consequências eternas. 3. A nova aliança. Talvez uma das contribuições mais significativas de Jeremias para a teologia cristã seja sua profecia sobre a nova aliança. Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34. Ele falou de um tempo em que Deus faria uma nova aliança com seu povo, não baseada em leis externas gravadas em pedra, mas em leis internas, escritas nos corações. Esta nova aliança é vista no cristianismo como cumprida através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A promessa de que todos me conhecerão, desde o menor até o maior, reflete a universalidade do Evangelho e a acessibilidade pessoal de Deus através de Jesus. 4. Esperança em meio ao sofrimento. Jeremias não apenas alertou sobre julgamento, ele também ofereceu palavras de esperança e restauração. Apesar das duras profecias, ele falou sobre a restauração futura de Judá e a volta do exílio. Para os cristãos, isso sublinha a ideia de que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus não nos abandona. A esperança cristã é fortalecida pelo entendimento de que Deus está trabalhando através das circunstâncias, independentemente de quão desafiadoras elas possam ser. 5. Integridade e perseverança. A vida pessoal de Jeremias também serve de exemplo para os cristãos. Apesar da perseguição e do sofrimento, ele manteve sua integridade e continuou a transmitir a mensagem que Deus lhe havia confiado. Isso serve como um poderoso lembrete para os cristãos de hoje sobre a importância da perseverança na fé, mesmo quando enfrentam oposição ou indiferença. Legado e reflexões finais. O legado de Jeremias nos lembra que em meio às crises, há sempre espaço para a esperança e a renovação. Sua vida e obra continuam a inspirar aqueles que buscam a verdade e a justiça em um mundo complexo e frequentemente confuso. Jeremias exemplifica a jornada do profeta, do chamado à confrontação, do desespero à esperança, do julgamento à promessa de restauração. Sua história nos desafia a olhar além das circunstâncias imediatas e a confiar na soberania e fidelidade eternas de Deus.